A aula de hoje vai ser bem a base para entender muito bem o que é essa questão dos mecanismos de defesa do ego. Também vai ser a base para entender muito bem o porquê fazemos coisas que não queremos. Lembra daquele versículo de Paulo que fala assim: o bem que eu quero fazer, esse não faço, mas o mal que eu não quero, esse sim eu faço? Então hoje nós vamos entender um pouco por que às vezes nós fazemos coisas que não queremos. Por que às vezes a gente tem essa dificuldade de permanecer o tempo todo fazendo só aquilo que a gente quer. Às vezes a gente tem uma tendência de fazer coisas que a gente nem gosta, que nem quer, enfim, tá bom? Então vamos lá. Se chegar mais alguém, a gente passa aqui. Eu estou compartilhando a tela com vocês. Então hoje nós vamos falar da questão da estruturação do psique. Tá? Então, como que a nossa mente, como que nós funcionamos, como que nós entendemos quem somos, como é que nós nos comportamos, o porquê que agimos da forma que agimos. Então isso é importante. Só um pouquinho, gente, que eu acho que tem alguém tentando entrar aqui, só um pouquinho. Isso é importante, porque se a gente não entende como nós funcionamos, nós ficamos à mercê aí das emoções e ficamos como se fosse realmente aquele barquinho levado conforme as ondas que a gente leu lá na aula passada, né? Um outro ponto que eu gostaria de quem ainda não fez, eu aconselho fazer, é ir lá no meu canal, acessar o meu canal. Tem alguns vídeos bem interessantes lá sobre essa questão das emoções, né, os sentimentos, as emoções, vale bastante a pena, tá bom? Até aqui, alguém ficou com alguma dúvida? Alguém quer alguma dúvida da aula passada? Alguma coisa da aula passada que vocês falam assim: eu não entendi nada do que você falou na aula passada, eu preciso rever. Alguma dúvida, algum ponto? Ou tudo tranquilo, gente? Aí se vocês quiserem desmutar, aí podem desmutar quem precisar, né? Então tá, vou tocar aqui, qualquer coisa vocês param, tá bom? Ó, então, só para fazer uma breve revisão, só para entender um pouquinho a questão que a gente falou na semana passada, que existe sim uma luta entre a carne e o espírito. E a gente comentou que a gente tem uma certa confluência, né, uma ligação entre aquilo que a própria espiritualidade fala e o que a psicanálise fala, tá? Nós entendemos que somos corpo, alma e espírito, tá? Ou seja, temos desejos, vontades, né? A carne, o corpo, né? A alma são todas as nossas emoções, nossos sentimentos, e o espírito é aquela consciência divina que vive em nós, tá? Conversamos sobre isso. Deixa eu só ver quem quer entrar aqui. Aí. E nós comentamos que sob tudo isso, né, existe a atuação do Espírito Santo. Então a atuação do Espírito Santo sobre a nossa vida, ela é sobre a nossa vida, mas é o que nos dá sustentação. Se não fosse a atuação do Espírito Santo agindo em cada uma dessas áreas, né, porque ele tem atuação em cada uma dessas áreas, nós seríamos muito mais levados aí ao sabor dos ventos do que somos, né? Então, quanto que é a importância da atuação do Espírito Santo sobre a nossa vida, tá bom? Então, isso aqui só foi uma revisão da aula passada. Agora nós vamos entrar naquilo que realmente eu quero falar hoje, tá? E eu vou falar de uma forma, gente, que eu acho que todo mundo vai entender. Mas, se alguém não entender, por favor, me avisa depois que eu explico de novo até vocês entenderem bem isso aqui, tá? Porque isso aqui é base mesmo, para que a gente entenda por que fazemos o que não queremos, para que a gente entenda porque muitas vezes somos presos em certos vícios, porque somos presos em certos tipos de comportamento, tá bom? Eu creio que algumas pessoas que já estão há anos nas igrejas, né, fazem igual Paulo faz de vez em quando. O que acontece comigo, que às vezes eu acabo fazendo o que eu não quero. Então, no nosso psique, na nossa mente, né, vamos dizer assim, quando eu falo psique, gente, pensem assim, tudo que engloba o ser humano no sentido de emoções, de mente, de pensamento, tá? Isso é a psique, tá? Tudo, né?
Então, nesse sentido, nós somos o que Freud conseguiu fazer essa teoria, que é bem interessante. Nós temos uma parte consciente, uma parte pré-consciente e uma parte inconsciente. Essa figura do iceberg, ela é bem interessante e retrata muito bem isso. Por quê? Todo mundo sabe que o iceberg, o que a gente vê do iceberg é só a pontinha, né? É só o que está na superfície, né? O resto todinho de um iceberg, ele está debaixo da água. E o nosso sistema mental, nossa psique, é muito parecido com isso. Então, o que a gente vê, o que a gente nota, é apenas o que está aqui na superfície, tá? E alguns estudiosos dizem que isso aqui representa mais ou menos 5% da nossa psique. 5% de todo o nosso potencial mental, ou 5% de toda a nossa padrão de pensamento todos os dias é em torno de 5%. Até porque se a gente usasse 100% do nosso cérebro o tempo todo, provavelmente a gente iria enlouquecer, né? Porque seria uma máquina trabalhando a todo vapor o tempo todo. E aqui, entre pré-consciente e inconsciente, fica os outros 95%. Vamos lá, eu vou dividir para vocês, eu vou explicar para vocês certinho o que é cada uma desses pontos aqui. E como eu falei, não fiquem com dúvida, porque isso aqui é fundamental para a gente entender porque fazemos o que não queremos, tá bom? Qualquer coisa, levante aí e fale. Consciente. Consciente. Só tem alguém querendo entrar, vamos lá. Consciente é um estado que nós temos consciência, é o estado que a gente sabe. Tá? Então, é um estado onde a gente sabe aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente está sentindo, aquilo que a gente está falando, aquilo que a gente está fazendo. Ou seja, o consciente é todas as ideias que estamos cientes, né? Que a gente pensa, a gente fala, isso é o consciente. Esse é o nosso estado consciente. O pré-consciente é essa bordinha aqui do iceberg, que se você chegar na pontinha do iceberg e olhar para baixo assim, você vai ver que tem outra coisa, né? Ele não acaba ali, né? Você percebe que existe algo por baixo ali. E esse algo por baixo, ele, de certa forma, você consegue ver, você consegue enxergar que tem algo por baixo ali. Tá? Então, o que são isso? São memórias que a gente acessa de uma forma muito rápida. Então, são lembranças que, se a gente der um pouquinho de esforço, se a gente se esforçar um pouquinho, a gente lembra, e lembra rapidamente. Só que existe o inconsciente. O inconsciente é esse local da psique humana onde tudo o que é desejo, ideias que estão censuradas e reprimidas estão lá no inconsciente. Aqui é fundamental para entender o mecanismo de defesa do ego, que a gente vai começar a estudar eles um por um a partir da semana que vem. Tá? Então, se a gente não entender isso aqui, a gente não vai entender por que o mecanismo de defesa do ego funciona. Tá? Então aqui, ó, ele é totalmente inacessível ao consciente. Lógico que ele se torna acessível com técnica, né? Se torna acessível com a técnica da psicanálise ou com a atuação do Espírito Santo sobre a nossa vida. Sim, a gente consegue acessar coisas lá de trás. A gente consegue acessar o quê? Alguns traumas, né? A gente consegue acessar algumas situações que vivemos, algumas vivências que tivemos no passado e que estão nos incomodando. Então, assim, esse local aqui é onde fica todas as tendências do nosso organismo, da nossa psique, a perversidade, a crueldade, a desumanidade. Ou seja, sabe aquela história dos desejos da carne que militam contra os desejos do espírito? Justamente está aqui. Tá? Então, os desejos da carne que militam contra os desejos do espírito são inconscientes. Tá? Vamos falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco também. Tá bom? E aí, existe um conceito que eu acho muito interessante, que é do Jung, que ele nos diz assim, ó, que até se tornar consciente, o inconsciente irá dirigir a sua vida e você vai chamar de destino. Ou seja, até a gente entender o que está por trás
das nossas emoções, dos nossos sentimentos, até entender o que está por trás de tudo aquilo que passa na nossa mente, a gente vai falar assim, é destino, é ao acaso. Algumas pessoas dizem assim, eu devo ter tacado pedra na cruz mesmo, né? Porque tudo de mal acontece comigo, tudo de ruim acontece comigo. Eu devo ter jogado bombinha na caixinha do correio dos outros, né? A pessoa acha que é um destino, né? A pessoa acha que tudo acontece de ruim porque é destino. Ou alguns dizem assim, a gente sabe, e logicamente a gente sabe, que existem coisas que são permissões de Deus na nossa vida, e nós temos que passar por alguns desertos na nossa vida para que a gente cresça, né? Isso é sabido já. Porém, existem situações na nossa vida, gente, que a gente passa durante muitos anos, né? E a gente continua achando que aquilo ou é uma aprovação, ou é algo, né, alguma coisa que eu fiz de errado, ou é uma maldição sobre minha vida. Então, a pessoa tem um comportamento totalmente inadequado e ela acha que é algo, é uma maldição, é uma perseguição. Eu acredito em perseguição, eu acredito em maldição, eu acredito no mundo espiritual. Não é isso que a gente está falando aqui. O que a gente está falando aqui é que existem situações da nossa psique que governam a nossa vida e a gente acha que é alguma coisa de fora. A gente sempre acha que é culpa do outro, né? Então, deve ser a culpa de algum demônio que está me seguindo, deve ser a culpa de alguma coisa que está acontecendo comigo, entendeu? E a gente não entende que é algo interno, é algo que está escondido na nossa alma. Até aqui, gente, essa questão do consciente, pré-consciente e inconsciente. Vocês têm alguma dúvida? Abra o microfone de vocês, perguntem, tá? Porque isso aqui é bem importante para que a gente entenda o que iremos conversar depois e entender o porquê fazemos o que fazemos. Então, agora eu vou abrir um pouquinho para dúvidas e sugestões, né? Eu tenho uma dúvida. Tá. Bom dia para todos. Bom dia. Subconsciente é a mesma coisa que esse pré-consciente, consciente, o subconsciente é a mesma coisa que essas memórias que você falou? Então assim, o subconsciente ele é um outro termo, né? Que é derivado um pouco mais da programação neurolinguística, tá? E o subconsciente, nessa questão da programação neurolinguística ou de algumas áreas aí da psicologia, é aquilo que nós psicanalistas chamamos de inconsciente, tá? É só uma confusão, basicamente só uma confusão de termos, tá? Então algumas pessoas usam o subconsciente, que é aquilo que está abaixo da consciência. Então, algumas pessoas eles não dividem entre pré-consciente e inconsciente. Para eles é tudo subconsciente, tá? Eu gosto mais de usar essa divisão, tá? Do pré-consciente e do inconsciente. Por quê? Porque o pré-consciente é algo que a gente consegue acessar de uma forma muito mais rápida. E nós temos acesso ao pré-consciente. Um determinado esforço, mas temos, tá? Já o inconsciente, não adianta você parar e ficar pensando assim, eu quero lembrar. Você vai ficar doido e não vai conseguir lembrar. Se você não tiver uma técnica específica, se você não tiver uma atuação ali de alguém te ajudando, né, ou mesmo da atuação do Espírito Santo, você não vai conseguir entrar nessa questão daqueles traumas e das coisas que estão gravadas no consciente. Então, existem esses dois termos, né, subconsciente, mas nós de linha mais da psicanálise não usamos, tá bom? Alguém mais? Eu vou pegar vocês aqui e vou ficar perguntando. Fernanda Mota, qual foi a sua opinião sobre isso até agora? Eu adoro cutucar os alunos, tá? Então não se preocupe. Se vocês tiverem vergonha, vocês dizem, professor, tem vergonha. Daqui a pouco eu vou perguntar para a Tânia, se prepara aí, Tânia, tá bom? Vamos lá, Fernanda. O que você achou? Não, eu não fiquei com dúvida. Eu concordo que eu acho que muitas das coisas que nós fazemos e repetimos tem a ver com essa questão do pré-consciente e do inconsciente. A gente acaba fazendo as coisas... Eu vou pegar até um exemplo, acho que da aula passada, que você deu, acho que da questão de sentir raiva e isso. Muitas vezes eu acho que isso acabava trazendo culpa de estar tendo um sentimento, quando na verdade o sentimento
é algo que você pode ter, não é um problema você ter o sentimento, Sim. é como você reage a ele. Então, eu acho que a forma como a gente reage acaba estando sim ligada aos traumas e às vivências que a gente teve no passado e que muitas vezes a gente ou não se recorda ou tenta até colocar isso de lado para não fazer reviver aquela dor, como você colocou até a questão da cicatriz mesmo, entendeu? Ela existe, mas não dói mais. Mas muitas vezes eu acho que a gente até coloca isso de lado para não doer mais. Ótimo. E você foi precisa agora, Fernanda. A gente coloca de lado para não doer mais. E aí que entra os mecanismos de defesa do ego. Entendeu? Você foi precisa. É isso mesmo que acontece. Tem coisas que doem, tem coisas que nós não queremos saber, né? Sabe aquele negócio que assim, eu não quero mexer nesse assunto? Então tem muitas pessoas que, até a Eli colocou aqui, põe debaixo do tapete, né? É isso mesmo, né? Tem muitas pessoas que dizem, eu prefiro deixar esse assunto debaixo do tapete, eu prefiro colocar uma pedra sobre isso, né? Colocar pedra sobre isso, gente, ou deixar as coisas debaixo do tapete, não vai acabar com o problema, só vai esconder o problema, né? E enquanto a gente não encarar de frente, enquanto a gente não tentar resolver realmente as coisas, não vai adiantar. Vou cutucar mais uma pessoa aqui, vou cutucar a Alaide. Abre o microfone. Já depois, tá? Cláudia, depois é você. Levanta a mãozinha aí, tá, pessoal, quem quiser falar. Alaide, fala aí, Alaide. O que você achou disso tudo? Na verdade, doutor, eu não entendi 100%. Ótimo, por isso. Aliás, eu sou muito difícil de entender perfeitamente as coisas. Tá. E tenho um grande problema de esquecimento. Que nem, por exemplo, a aula passada eu tinha esquecido totalmente. Mas daí você viu o vídeo de volta. Eu lembrei agora no comentário da irmã. Viu? Por isso que eu gosto que vocês compartilhem, porque uma vai lembrando a outra. Alaide, acontece, é um assunto totalmente novo isso aí. Tá? Então é um assunto que não é a primeira vez que vocês vão ouvir, que vocês vão entender tudo, gente. Tá? O importante é que vocês estão tendo o contato com o tema, e aí daqui a pouco, a gente vai falar sobre isso há muito tempo. Vocês vão pensar, agora eu entendi o Jaime. Tá? Então o que vai acontecer, Alaide? Daqui talvez agora você entendeu 100%, mas daqui a pouco você vai dizer, agora eu estou entendendo 100%, agora eu entendi o que esse doido aí está falando, tá bom? Então esperem um pouquinho, anotem mesmo as dúvidas, né? Então assim, ó, Jaime, eu entendi 80%, entendi 50%, aí tudo bem, né? Mas qualquer coisa, Alaide, depois você entra em contato comigo que a gente conversa de novo, tá bom? Sem problema. Vamos lá, Cláudia. Bom dia, Jaime. Bom dia. Eu posso, de forma inconsciente, jogar para debaixo do tapete ou não? É uma coisa que é racional? Pode, totalmente inconsciente. É o mecanismo da repressão que nós vamos estudar aqui. Totalmente inconsciente. Então tem muitas vezes que a gente opta por jogar para debaixo do tapete, porque queremos, né? E eu não quero mexer sobre esse assunto. E tem vezes que jogamos para debaixo do tapete ou no inconsciente de forma totalmente inconsciente. Por quê? Porque o inconsciente dirige nossa vida e a gente chama de destino, né? Então pode sim, tá, Cláudia? Obrigada. De nada. Bom, então assim, Alaide, só vamos rapidamente, porque teve algumas pessoas que chegaram aqui de novo, né? Então vou aproveitar a pergunta da Alaide. É assim, na nossa vida emocional, nós temos uma parte da nossa vida que a gente sabe que o tempo todo a gente tem contato, né, é a nossa vida, né, o nosso dia a dia, que é aquilo que a gente chama de consciente. Porém, esse parte da nossa vida que a gente sabe é só 5% de todo o nosso potencial. 95% do nosso potencial cerebral, ou 95% de tudo que está aqui dentro dessa cachola, né, eles fazem parte de um negócio chamado pré-consciente e inconsciente. O pré-consciente a gente consegue acessar de uma forma um pouco mais rápida, forçando memória, lembrando situações, e o inconsciente a gente não lembra de forma alguma, tá bom? Então, dita essa revisão, vamos um pouquinho mais para frente. Aqui tem um outro ponto. Opa, alguém tá com dúvida aí, vamos lá. Quem tá com dúvida, levanta aí. Ou era só um ruído de comunicação? Jurema, coloca teu microfone no mudo. Acho que eu consigo aqui, peraí. Eu consegui, Jurema.
Não se preocupe. Pronto. Professor, Oi. eu gostaria de tirar uma dúvida. Pode falar. Existe alguma forma, assim, eu entendi tudo que foi dito, consciente, pré-consciente, inconsciente. Existe algum exercício, alguma forma que nós possamos fazer para verificar se tem alguma coisa escondida no pré-consciente ou no inconsciente que necessita ser trabalhada? Existe duas formas, tá? Para nós que temos um cunho de vida cristão e entendemos a espiritualidade cristã, a gente consegue acessar o inconsciente através da atuação do Espírito Santo sobre nossa vida, tá? E uma busca incansável por essa questão da atuação do Espírito Santo sobre nossa vida e revelação de Deus sobre nossa vida. A gente consegue fazer igual Davi fez, né? Através de entrega a Deus, de oração, sim, a gente consegue acessar, tá? E existe a possibilidade também de procurar uma técnica de manejo, né, que a gente chama, que é a técnica analítica, tá? Que aí a gente vai descobrir alguns traumas e algumas coisas escondidas no inconsciente, sim, tá? Mas lembra daquela questão de confessar os pecados uns aos outros, né, para que sejam curados? Porque assim, gente, a gente confessa o pecado para Deus para que a gente seja perdoado, não é isso? Então, o perdão sobre nossos pecados, quem dá o perdão sobre os nossos pecados é Deus, óbvio. Então, quando a gente confessa os pecados a Deus, a gente é perdoado. Agora, para ser curado de alma, nós precisamos confessar os pecados uns aos outros. Então, a gente precisa de um outro, sabe? Então, Derlinéia, né? Então, Derlinéia, assim... Isso. Então, Derlinéia, muitas situações, nós precisamos de um parceiro de caminhada. Nós precisamos de alguém que esteja ao nosso lado, caminhando conosco, para nos ajudar nesse trabalho, nesse desafio de receber cura, tá? Cura das emoções, cura dos sentimentos. Existe nas igrejas, aqui na IBBR existe um programa chamado... Só um pouquinho, vai passar um avião aqui em casa, tá? Desculpa. Mas existe na IBBR um programa chamado Celebrando a Restauração, tá? Que é um programa de acompanhamento. Então, nesse programa Celebrando a Restauração, as pessoas têm oportunidade de serem acompanhadas por alguma pessoa vivenciada na fé, alguma pessoa experiente. Porque não pode também você entregar aí o seu coração ou você entregar a sua vida a qualquer pessoa. Isso seria uma imprudência gigantesca, né? Então, assim, você precisa escolher alguém que seja realmente capacitado para aquilo, uma pessoa de confiança e alguém que vai trabalhar bem com você. Muitas vezes, a melhor alternativa é buscar ajuda de um profissional, tá? Eu não estou falando que é a única alternativa. Eu estou falando que muitas vezes é a melhor alternativa, tá? Busca ajuda de um profissional se existem algumas coisas que você sabe, que você entende que realmente estão dificultando a sua vida nessa questão emocional. Aqui estamos separando, tá? Não estou falando de questões espirituais, não estou falando nada disso. Estou falando de questões emocionais, tá bom? Alguma dúvida a mais? Ok, obrigada. Nada? Outra dúvida é o seguinte, existe alguma forma, por exemplo, eu sou mãe de dois meninos, um de 10 e outro de 13 anos. Existe alguma forma da gente verificar, ou alguma técnica que a gente faça com as crianças para verificar se existe algum problema, se a gente pode ajudar, se existe alguma coisa que, sei lá, que tá indo de repente para o inconsciente, para o pré-consciente. Para o inconsciente é mais difícil, né? Para o pré-consciente dele, e que nós, como pais, podemos atuar? Vamos lá. Como pais, né, o inconsciente, ele é uma linguagem, segundo Lacan. Que é isso? Deixa eu tentar explicar. Você é a fala do outro. Então, muito do nosso inconsciente, ele é a fala daquilo que os nossos pais nos falaram. Então, aquilo que os nossos pais falavam da gente,
a gente acaba se tornando aquilo. Lembra aquela questão da bênção do pai sobre os filhos, né? Então, quando Abraão abençoava, quando Jacó, toda aquela bênção, aquela palavra que sai da boca do pai em direção aos filhos, é como se fosse a formação do inconsciente do filho. Então, muito do inconsciente dos nossos filhos, ele é formado pelo aquilo que a gente fala deles. O pai, agora estou falando como papel do pai, o pai, né, o homem, o pai, ele é o responsável direto pela parte de proteção. Proteção aqui entra segurança, sustento, né? Pela parte da proteção, pela parte da identidade e destino. Então é o pai que dá identidade e destino. Então o inconsciente dos nossos filhos é formado pelo aquilo que a gente está formando neles. Bom? Então, qual é a forma dos pais perceberem? A forma dos pais perceberem como estão tratando seus filhos. O que falo para o meu filho? Se você fala, filho, você é muito lerdo. Ô piá, para de ser tonto. Entendeu? Coisas parecidas, o menino vai ser um tonto, o menino vai ser um lerdo. Agora, se da sua boca procedem palavras de bênção, né? E mesmo numa hora de irritação, isso já é um outro curso que a gente faz na igreja, que é Criando Filhos, tá? Mesmo numa palavra de irritação, você tem maneiras corretas de corrigir, você tem maneiras corretas de falar para o seu filho, né? Para que não entre coisas no inconsciente, não entre esses traumas no inconsciente. Agora, existem técnicas? Sim, Derlinea. Sim, só que assim, existe uma técnica que é análise e interpretação de desenho. Só que é uma técnica que tem que ter uma boa bagagem de estudo por trás para fazer. Então existem sim, as crianças fazem um desenho e através desse desenho da criança, a gente analisa o desenho da criança e entende o que está passando no inconsciente da criança. Mas aí tem que buscar a ajuda de um profissional, porque isso não é simples de fazer e é bem delicado. Tem várias questões que envolvem, tá bom? Então existe sim. Então se alguém, por exemplo, está começando a ficar um pouco preocupado aí com as suas crianças, com os seus filhos, busca ajuda. Pode ir nessa questão da técnica da interpretação de desenhos, né? Que vai captar muita coisa do inconsciente dos filhos sim, tá bom? Obrigada. De nada. Só a última pergunta para eu não ficar falando direto. Por exemplo, agora, eu não sei se acontece com vocês, mas os meus filhos estão bastante no videogame, né? E eu observo que existem crianças que antes eram extremamente dóceis, amigos deles de colégio e tudo mais, e que agora estão bem nervosos e que falam coisas assim absurdas. Então, assim, o que os amigos falam, você é burro, você é isso, você é aquilo, isso entra também ou é o que a gente fala? Depende muito da criança. Tem criança que é tão sensível que entra assim. Tem criança que é muito sensível e entra assim. Tem criança que é sensível e não tem a identidade bem formada pelos pais. Porque quando você tem a tua identidade bem formada, se alguém chega pra você e fala assim, você é um burro, você, cara, desculpe, mas eu não sou. Eu sei que eu não sou. Como você sabe que eu não sou? Eu sei porque meu pai fala que eu não sou. Meu pai me valoriza, entendeu? Quando a pessoa tem a identidade muito bem formada, pode chegar e falar o que você quiser pra você, que você diz assim, cara, obrigado pela tua opinião, mas eu não sou. Entendeu? Agora, se a pessoa tem uma identidade frágil, ela compra tudo o que falam pra ela. Então, o grande segredo é formação de identidade. Formar uma identidade saudável, dificilmente essa pessoa vai cair até em algumas armadilhas, porque ela sabe quem ela é. Se ela sabe quem ela é, por exemplo, né, em Deus, em Cristo, é muito difícil. Oi, alguém falou aí? Eu falei, posso dar uma opinião em cima dessa opinião que a irmã falou aí? Pode. Eu tenho também 2 crianças, tá? Eu tenho uma de 6 e uma de 7. E por mais que a minha vida seja corrida, porque a minha rotina aqui começa de 4 da manhã e se estende, só para quando eu decido parar. Trabalho fora, então a gente que trabalha fora, dependendo da pandemia ou não, às vezes fica um pouco isento, né, dessa coisa incisiva de administrar a educação das crianças. E eu digo por mim, né, a educação das crianças, ela começa desde um brinquedo que você compra para ela, a um livro que você escolhe, a uma
permissão que você dá para assistir um desenho, né, de animação, e até a história de você também escolher o game que ele vai jogar. Aqui em casa, as minhas duas crianças estavam, digamos assim, quando eu estava ausente, elas ficavam no joguinho de celular. E aí eu identifiquei alguns problemas, principalmente no garoto. Ele começou a ficar mais agressivo. E olha que não era com jogos, né, que tem essa temática agressiva. Era com o ato de ficar todos os dias dependendo de um celular. Então isso está afetando a alimentação dele, tudo. Todo um comportamento, principalmente quando eu tirei o celular. Quando eu tirei o celular, o problema foi mais do que eu imaginava, porque Sim. eu percebi uma dependência. Então, a Sim. gente tem um certo defeito de, vamos dizer assim, que amenizar um pouco a nossa ausência com alguns instrumentos que a gente dá para ela. Eu sei que a criança tem que ter uma liberdade, né, para poder se desenvolver sozinho, mas é super importante. Isso é com celular, com brinquedo. Brinquedo, não adianta você dar brinquedo para uma criança e você não vai participar com ele. Então, se vir para a irmã, eu recomendo demais não dar celular para jogar. Por mais que o joguinho seja educativo, não dá, sabe? A interação dos pais é super importante. O que eu percebo dos meus filhos é que eles gostam muito mais quando eu pego 2 tampinhas de garrafa, faço uma pista no chão e interajo com eles. Eu pego um fio de... Você nem sabe qual um fio de telefone, sabe? Desses de TV a cabo, Eu entendo, Li, eu entendo bem o que você está falando, assim, mas é que assim, cada um tem uma realidade, né? Mas eu entendo o que você falou. Assim, mas mesmo assim, ó, hoje em dia, com a pandemia, tudo está indo fora da curva. Tudo saiu fora da curva. Para as crianças saíram fora da curva, para a gente saiu fora da curva, está tudo uma bagunça, né? Mas eu entendo totalmente o que você falou. Mesmo na pandemia, tentar estabelecer limites. Porque criança gosta de limite. Eles fazem birra, mas no fundo eles gostam. Criança precisa limite. Porque se a criança não tem limite, ela não vai desenvolver muito bem a sua capacidade cerebral depois. Criança que não tem limite, não desenvolve empatia. Sem falar dos traumas, né? Sem falar dos traumas. Então assim, se você quer criar um adulto que tenha empatia, que saiba conviver na sociedade, ponha limite. Se não tiver limite, vai dar tudo errado. Eles vão espernear, eles vão brigar, eles vão reclamar, eles vão de tudo. Óbvio que eles vão. A gente fazia isso quando criança. Só que a gente precisa de limites. A sociedade está do jeito que está hoje, porque é uma sociedade sem limites. A Jurema queria falar alguma coisa. Fala, Jurema. Só desmuda o telefone aí, Jurema. O mute. Vai. Bom dia. Eu, na realidade, eu não cheguei atrasada, mas eu tentei entrar mais cedo e alguma coisa não deu certo, né? E eu queria só uma informação. Normalmente, eu tenho um ato, eu vejo um vício isso, né? Que eu sempre quero tudo muito organizado, eu quero muito tudo guardado, sempre estou tentando guardar as coisas, não gosto nada de desorganizado. Você acha que isso foi alguma coisa lá no meu passado? Chega a ser chata, exigente, até no momento. Você acha que foi alguma coisa lá no meu passado? Vou lá. Faz com que eu seja assim? Tá, vou responder um grande sim. Eu não acho, eu tenho certeza. Tá? Muitas vezes, o que acontece, Jurema, é que perfeccionismo, ela está em cima de uma raiz de rejeição ou em cima de uma raiz que foi implantada em você que você não era capaz. Então a pessoa quer agora mostrar para todo mundo que eu sou capaz sim. Entendeu? Então eu sou capaz. Então minhas coisas são tudo organizadas, eu busco perfeccionismo em tudo que eu faço, tudo tem que ser perfeito. Só que não é um perfeito e um organizado orgânico, né, que a gente chama natural, entendeu? É algo que tende, a gente chama de neurose, tá? O que é neurose? Algo que nos domina, que nos controla, algo que a gente nem quer fazer tanto, mas aquilo fica um pensamento repetitivo, um pensamento tão invasivo que a gente é dominado por aquilo. Então sim, Jurema, pode ter casos onde as pessoas muito perfeccionistas, elas estão agindo em cima de um trauma, tá? Qual trauma? Não tem como a gente saber se a gente não afundar a conversa, se a gente não verificar o que aconteceu lá na tua vida. Mas pode ser sim
principalmente porque você falou que é alguma coisa que chega até a te incomodar de vez em quando, chega até a se tornar chata. Então pode sim, tá bom? Eu vou só tocar aqui mais um pouquinho, aí eu vou dar mais um tempo de perguntas e respostas, tá bom? Então vamos lá. Mais um pouquinho aqui, porque isso aqui é importante para a gente entender o que a gente vai falar semana que vem. Semana que vem a gente vai falar sobre regressão e negação. Gente, é muito legal. Se vocês têm alguns amigos que querem participar, mandem um link para eles, não tem problema nenhum, porque semana que vem é top essa questão da negação. Enquanto a gente faz negação o tempo todo, enquanto a gente reprime o tempo todo, tá bom? Então vamos lá. Eu falei que existe o consciente, o pré-consciente e o inconsciente. Lembra das figurinhas, daqueles emojis do ego, do id, do superego? Né? Então vamos lá. O ego é nossos sentimentos, as nossas emoções, né? O ego sou eu, tá? Eu sou um ego, tá? Aí existe o superego, então aqui é ego, alma, né? Para falar uma visão bem cristã, alma. Superego são os limites, as regras, a moral, né? O superego, ele é formado pelos pais. Quem forma, por isso que é importante os limites, tá? Porque a pessoa que não tem limite, ela não tem um superego bem formado. Tá? Então o superego é que impede, muitas vezes, do id se unir o ego e fazer o que quer da vida, entendeu? É o superego que diz assim, não pode sair peladão na rua, não pode chegar dentro de uma igreja, por exemplo, e ficar falando super alto, gritando, entendeu? Fazendo o que quer, não pode, é o superego, tá? Que são os limites. E na visão cristã, o superego é aquela questão do espírito, né? Do espírito que Deus colocou, o sopro do espírito que Deus colocou no homem. Então é aquela porção que cada um das pessoas da humanidade tem do sopro divino. E o id, que é desejo, vontade, eu quero. Para vocês terem uma ideia, quando a gente nasce, bem bebezinho, nós somos puro id. O bebê é puro id, pura vontade, puro desejo, puro eu quero. Aos poucos o bebê vai desenvolvendo o ego. Desculpa te interromper, esse id é uma sigla? Não é uma sigla, é o nome mesmo, id. Eu sei que é meio estranho, mas é isso. É o que foi elaborado. Mas não é uma sigla, é um nome, tá? Id. Tá? Então o id, só que assim, como é difícil falar id, é desejo, vontade, tá? Na psicanálise o id é pulsão, mas se eu falasse pulsão aqui ia piorar muito, tá? Então eu prefiro dizer que é o id, tá bom? O id é quando a gente nasce, nós nascemos puro id. Vamos desenvolvendo o ego e depois que se desenvolve o superego. Só que aqui, lembra do iceberg, né? Ó, o ego, grande parte do ego, ele está aqui entre o pré-consciente e o consciente. Então, grande parte do ego é consciente. Tem um pezinho no inconsciente, mas grande parte é consciente. O superego, ele atua nessas três esferas, tá? Mesmo inconscientemente, o superego também atua. Tá? Então, algumas coisas que inconscientemente queríamos fazer, o superego diz não vai fazer. Tá? Já o id, que é puro desejo e pura vontade, ele é totalmente inconsciente. Tá? Então, vocês lembram aqui do emoji com carinha feliz, querendo comer tudo que ele quer, querendo fazer tudo que ele quer, né? Tudo. É os desejos da carne, né? Então, logo, os desejos da carne, vamos falar bem linguagem cristã agora, né? Todos aqueles desejos da carne, eles são pertencentes ao inconsciente. Mas o inconsciente é algo que a gente não tem domínio. A gente não tem domínio sobre o inconsciente, mas o inconsciente dirige nossa vida se a gente não souber dessas coisas. Então, eu vou fazer uma pergunta, eu quero que alguém tente responder para mim. Não tem certo assim, tá? Tem a resposta, tá bom? Sabendo disso, que os desejos da carne, né? Tudo aquele desejo de carne mesmo, é inconsciente. O inconsciente, se a gente não se toca nele, se a gente não percebe que ele existe, ele dirige nossa vida. Quem que me explica um pouquinho agora aquele negócio que Paulo falou? Né? O bem que eu quero fazer, esse eu não faço, mas esse mal que eu não quero, esse eu acabo fazendo. O que será que Paulo
estava se referindo? O que será que tinha por detrás do que Paulo falou? Alguém tem uma noção? Se ninguém falar, vou ter que ficar perguntando. Vou perguntar para alguém aqui. Tânia, peguei você. Vai aí. Depois, deixa a Tânia falar primeiro, que eu peguei ela aqui no jeito, depois alguém fala. Vai. Eu sabia que você ia me chamar. E é claro que ia. Você acha que é da bobeira? Aí eu acho assim que, vou falar de uma forma assim, mais... Totalmente. Que diz assim, o mal que eu não quero. Eu acho que quer dizer como se fosse assim, o pecado. Acaba sendo mais forte, né? A gente acabar pecando do que não pecar. Uhum. É a mesma forma de Ótimo. explicar. E o pecado é aqueles desejos da carne, aquelas coisas que a gente não quer fazer e acaba fazendo, que são inconscientes e que dirigem nossa vida se a gente não se toca deles, certo? Porque às Ótimo. vezes, tipo, tem lá, na forma da gente dizer, um pecado grave, né? Ou pecadinho diário da gente. Às vezes uma mentirinha, né? Você não quer falar, mas acaba aqui cometendo isso. Uhum. Seria Isso mesmo. São as coisas que estão guardadas aí na profundeza da nossa alma, né? que a gente acaba não resistindo. Bem isso, que é difícil. Mas acontece, né? Mas assim, enquanto a gente não tornar consciente, vai dirigir nossa vida, né? Daqui a pouco a gente vai usar 2 versículos aqui que fecham esse tema. Quem que ia falar antes que eu cortei? Não, eu ia colocar que o mal que ele não quer fazer, então, está no inconsciente. Uhum. E o bem que ele quer fazer está no consciente. Está no consciente. É isso aí. Ótimo. Ótimo, Fernanda. É bem isso. Eu vou pegar a Patrícia, que está coçando o lábio assim. Ela está com uma cara assim, eu estou concordando, eu estou discordando de tudo isso. Fala, Patrícia Araújo. Me fala. Tira o microfone do mudo aí. Acho que vai acabar se tornando repetitivo mesmo, com relação a ser o pecado, né? Vou falar, a nossa natureza é pecadora. Uhum. E se a gente não tem os dons do Espírito sobre a vida da gente, a gente deixa as obras da carne falarem muito alto. Isso mesmo. E é por isso que a nossa tendência é para fazer as coisas que a carne pede. Então é por isso que a gente tem que estar sempre, né, em busca do Espírito Santo na nossa vida, porque senão, se nós ficarmos soltos, né, no popular, falando de uma forma mais popular, a gente acaba fazendo aquilo que a nossa carne quer. É o tempo todo. É isso aí. Mas aí eu acho que entra exatamente, então, como ter o domínio próprio, né? Já que ela falou do fruto do Espírito, para controlar o inconsciente. E Fernanda, você foi precisa. O domínio próprio como fruto do Espírito. Porque pela força do próprio braço a gente não consegue. Tanto que existe um versículo que diz isso. Maldito o homem que confia no homem e na força do seu próprio braço. Esse versículo não fala maldito homem que confia nos outros. É maldito homem que confia em si mesmo para resolver as suas situações. Né? Confia na força do seu próprio braço para resolver suas situações. Inclusive situações emocionais. Por isso que é tão importante, que nem eu falei com a Delinéia, procurar ajuda, procurar alguém, procurar outra pessoa para ajudar eles a vencer esses desafios, né? Bom, eu vou só... Professor. Quem falou? A Eli? Fala, Ali. Então vamos lembrar de Paulo aqui. Quando ele dizia que aquilo que eu quero, isso eu não faço, e aquilo que eu não quero, isso eu faço, então será que seria o superego, né, que trazia a consciência, a memória dele, aonde ele falhou e aonde ele deveria, né, observar e consertar? Porque quando a gente é confrontado com os nossos erros, nada mais né, aquilo que nos confronta é mostrando aquilo que deve ser trabalhado entre nós. Sim. Então esse superego, que você, acho que se não me engano, você mencionou que seria a ação do Espírito Santo sobre a nossa vida, é ele que traz a lembrança, porque senão fica no subconsciente, que nem a nossa amiga... Fernanda, Patrícia? Acho que é a Fernanda, que a nossa amiga Fernanda, nossa irmã Fernanda, falou, né? Fez a referência do subconsciente e do consciente. Tá. Lembrança. Assim, ó, o superego,
ele não é o superego em si, não é a atuação do Espírito Santo sobre nós. O superego é uma partezinha de espírito que todo homem tem dentro dele, que é a consciência moral. Tá? Então o superego é consciência moral, é a nossa consciência. É aquilo que a gente fala assim, estou errando, sabe? Então assim, mesmo quem não tem religião nenhuma, mesmo quem é ateu, tem consciência. Mesmo quem é ateu, sabe que está errado. Sabe que está errado. Tá? Isso, mesmo quem é ateu, tem um pedacinho de Deus dentro dele e ele nem sabe. Por isso que não existe como ser ateu. Porque tem uma consciência divina dentro de cada uma das pessoas, entendeu? Mas tudo bem, a pessoa quer ser ateu, seja. Mas assim, é um pedacinho da consciência divina em nós. Tá? Então, o superego é isso, um pedacinho da consciência de Deus sobre a humanidade. Já a atuação do Espírito Santo atua sobre tudo. O Espírito Santo ele atua no inconsciente, ele atua no Ed, no Igo. O Espírito Santo tem domínio sobre tudo. Quando Paulo fala aquilo, eu também acho que podia ser da moral dele. Podia ser o superego, a parte moral, né, dele. E até a própria Ali falou que ela foi uma ateísta um período da vida dela e depois percebeu que não tinha sentido, né? Então é isso mesmo, entendeu? Não tem sentido, né, ser ateu. Mas assim, então o superego é esse pedacinho moral, tá bom? Eu vou colocar outros pontos aqui, só para a gente finalizar essa parte teórica e depois passar de novo para a nossa discussão, tá? Então todo mundo percebeu que os desejos da carne, eu quero, é inconsciente, tá? Se o negócio é inconsciente, é fácil, gente, é fácil você dizer assim, para com isso, né? Então assim, diante de um pecadão, né? Já que não existe pecadinho e pecadão, mas já que a Tânia usou essa expressão, vou pegar a expressão da Tânia. Diante de um pecadaço, assim, aquela coisa horrível, né? Adianta muito você ficar parado assim, para com isso, eu não vou mais fazer isso, eu não quero mais... E só isso, não adianta, entendeu? Lutar com a força do próprio braço em cima de algo que é inconsciente não adianta. Enquanto não descobrir o que está causando isso na sua vida, não adianta. Então, mais ou menos o que a Jurema falou. A Jurema fugiu aqui, só deixou o teto dela ouvindo a aula. Mas mais ou menos o que a Jurema falou, né? Tem um negócio que eu faço que eu nem gosto tanto de fazer, mas me domina a minha vida esse negócio. O que é que está por trás disso? O que está por trás dessa situação? Lá no meu canal, não vai dar tempo de falar aqui, mas depois vocês procuram lá, tem um vídeo que é uma árvorezinha assim, e está escrito o que é a psicanálise, tá? Vejam lá que vocês vão entender o que eu estou falando aqui. Então, o que está pela raiz do problema, tá? O que é a raiz do problema? Enquanto eu não descobrir isso, nós vamos continuar lutando, igual o Paulo lutava, que nem doido e não conseguia resolver. Então assim, os nossos desejos e vontades, eles são muito fortes. Por quê? Porque eles são inconscientes. E a gente percebeu que cerca de 95% da nossa capacidade mental é inconsciente. Então a nossa cabeção, ela nunca para. Quando a gente vai dormir, nossa cabeça não para. Quem dorme é a gente, mas o cérebro está ali ativo ainda. O cérebro não para, né? Por isso que a gente sonha, às vezes, com tanta besteira. O sonho é onde o inconsciente acaba escapando em algumas coisas. Tá? Então a interpretação do sonho não tem nada de livrinho mágico, sonhei com cobra é aquilo, isso não existe. Tá? A interpretação do sonho, ela precisa ser um processo analítico, precisa ser acompanhado igual a interpretação dos desenhos da criança. Tá? A mesma técnica, ou técnicas parecidas, são utilizadas para interpretar o sonho. O sonho não é, sonhei com bolo, é isso, sonhei com dente, é aquilo. Tá? Na maioria das vezes não. Existe um negócio chamado arquétipo, que são símbolos. Tá? Então existem alguns símbolos. Por exemplo, as pessoas que sempre sonham que estão caindo, é um símbolo. As pessoas que sonham que sempre estão em um elevador, é um símbolo. Mas não é o tema da aula aqui hoje, tá bom? Outro dia a gente pode fazer uma aula sobre isso, mas vamos lá. Então nossos desejos, nossas vontades, elas são extremamente fortes. Então a gente precisa que o Espírito Santo de Deus tome conta de todas as áreas da nossa vida. Porque quando a gente abre a portinha para a atuação do Espírito, a gente fecha a porta para a atuação da carne. Tá?
Olha o que está escrito em Gálatas, né? Por isso, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Então, se a gente viver pelo Espírito, a gente não vai satisfazer os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Então, o bem que eu quero, eu não faço. Mecanismos de defesa do ego, que a gente vai começar a estudar mais profundo na próxima semana. Não percam, tá? Avisem os amigos aí para participarem. Quando o ego está consciente das condições reinantes. Então eu usei uma frase bem analítica aqui, né? Quando o ego está consciente das condições reinantes. O que eu quero falar com isso? Ou seja, né? Quando a gente está bem atento, quando a gente sabe o que está fazendo, quando o Espírito Santo está atuante na nossa vida, tá? Quando a gente está ligadão, sabe quando você está aleluiado? Alguém aqui já passou períodos aleluiados na vida? Bem aleluiado, né? Sim, esses períodos aleluiados, a gente não cai tanto nas armadilhas da carne. Cai. Quando a gente está bem aleluiado, a gente não cai em tudo que é pecado. A gente não cai, entendeu? Por quê? Porque o Espírito Santo está muito presente na nossa vida. Tá? A gente consegue, então o ego, né? Ele consegue usar 3 situações do ego, que é lógica, objetividade e racionalidade. Então a gente consegue se sair bem das situações fazendo isso, sendo lógico, objetivo e racional. Porém, existem algumas coisas que desencadeiam situações do inconsciente. Isso provoca um negócio que a gente chama de angústias, ansiedade sinal, ou sinal angústia, né? Que é culpa e ansiedade. Tá? Quando tem esse sinal angústia, o ego perde essa capacidade e essas 3 qualidades. E aí o que o ego faz? Ele ativa uma série de mecanismos que a gente chama de mecanismos de defesa do ego, a fim de se proteger contra uma dor psíquica muito iminente, muito forte. Então, de certa forma, é aquilo que a gente falou até agora, né? A gente cria algumas coisas para defender a nossa alma de coisas que são muito doloridas. Então a gente tenta esconder, tenta jogar debaixo do tapete, tenta parar com isso, não vamos conversar com isso, tá bom? Tenta racionalizar, enfim. Então a gente precisa que o Espírito Santo sonde o nosso coração. O próprio Davi fazia isso. Enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, meu corpo definhava de tanto gemer, pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim. Minhas forças foram se esgotando como em tempo de seca. Então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri minhas culpas. E eu disse, confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa pelo meu pecado. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Gente, isso aqui era Davi. Se Davi, que era um homem segundo o coração de Deus, tinha essas preocupações, tinha essas ansiedades e tinha pecados escondidos, quem dirá nós, para falar bem a verdade, né? Então assim, a nossa oração tem que ser a oração de Davi. Senhor, o que é que está nas raízes? Sonda-me e me fala, Deus, o que está por trás do meu comportamento. Então, uma das formas, Delineia, eu não queria falar aquela hora para não estragar o negócio, uma das formas, Delineia, de você perceber o inconsciente, logo no que acontece com o teu filho, alguma situação, você para, ora e fala assim, Deus, o que é que está por trás desse comportamento? O que é que está por trás? Então o teu filho faz... Porque assim, Li, a gente sabe de tudo isso que você falou, é verdade, Li, mas tem situações que é difíceis, né? Tem situações que são difíceis. Então ora e pergunta, Deus, o que é que está por trás desse comportamento? Será que é algo em mim, Pai? Será que é algo que eu estou errando com meus filhos? Sonda-me, Senhor. Porque pode, muitas vezes, gente, ser algo que a gente está falando para os nossos filhos, que está formando uma identidade errada nas nossas crianças. Ou nós não estamos tendo a capacidade de formar a identidade nas nossas crianças. Ou pode ser alguma coisa do teu filho. Diante, Jurema, de algumas situações que acontecem, você pode orar e falar assim, Deus, o que é que está por trás desse meu comportamento?
é impressionante o quanto o Espírito Santo fala com a gente quando a gente faz esse tipo de oração. O que eu tenho visto, pelo menos assim, na minha experiência eu tenho 2 filhas também, adolescentes. E às vezes eu vejo repetindo coisas que eu falo e eu vejo elas falando e eu percebo que elas na verdade estão repetindo o que eu falei de errado. Isso. E que eu mesma errei antes. Então, o que eu tenho procurado fazer, eu acho que tem ajudado muito, é que eu coloco elas e começo a conversar. Então, mas eu pego e digo assim, olha, eu sei que eu já falei isso várias vezes, eu sei que eu já fiz isso e faço, mas eu estou tentando rever o meu comportamento, então vamos rever o seu também. Eu acho que quando você aponta o erro também do outro, mas reconhecendo o seu próprio, quando você não gosta de alguma coisa na situação, na sua casa, porque se você chega apontando, brigando, você fez isso, você está errado, a pessoa não quer te ouvir, porque ninguém quer reconhecer que está errado, ou ouvir que está errado. Então, eu aqui em casa eu tenho tentado, assim, quando eu vou chamar a atenção, digamos, né, entre aspas, de alguém por algo que eu não gostei que está sendo feito, eu tento trazer para mim, trazer de mim algo que eu também estou fazendo errado, que eu também tenho que melhorar. Porque aí eu percebo que a pessoa ouve. Não, peraí, ela também está dizendo que ela está errada. Então, e aí trabalha no coletivo, entendeu? Isso. Eu, pelo menos... Não, Fernanda, você está coberta de razão. Lidar com nossos filhos, tem gente que diz assim, eu não peço perdão pro filho. É a pior coisa, gente. Esse negócio assim, eu não vou pedir perdão pro meu filho. Peça perdão pro teu filho. Pedir perdão pro teu filho não é se diminuir pelo filho. É crescer diante do filho. Tem algumas pessoas que acham que se você chegar pro filho e falar assim, filho, me perdoa porque eu errei, vai estar se diminuindo e o filho vai começar a prevalecer sobre ele. Não sei o que. Não. Pelo contrário, se você chegar de uma maneira sincera e falar assim, filho, me perdoe porque eu errei aqui, 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 eu não fiz correto com você, você vai estar crescendo diante do seu filho e não diminuindo, tá bom? Gente, infelizmente, a gente tem que liberar vocês para ir pro culto, que começa às 10 horas, tá bom? Eu gostei muito da aula, adorei a aula, vai ficar gravada, e quem precisar rever essa aula depois, só entra lá no Classroom do Google, que tem um link lá para gravação. Ou entra no YouTube da IBBR Aluno, tá bom? Vamos orar, gente, para a gente ir pro culto? Senhor, muito obrigado por esse momento que a gente teve aqui hoje, Deus, e que o Teu Espírito Santo sonde o nosso coração, Pai. Deus, e que a gente não saia, Deus, como a gente entrou nessa aula, Pai, que a gente comece a ter esses conhecimentos, ó Pai, colocados na nossa alma, na nossa psique, Pai, e que a gente comece realmente a sondar se há algo em nós, se há algo no nosso inconsciente, Deus, que está dominando as nossas atitudes, Pai. Fica conosco, Pai, e nos dá um domingo abençoado em nome de Jesus. Amém.